Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os últimos 2 episódios a gente falou sobre o racismo, vamos dar continuidade nesse assunto. E hoje selecionei uma coletânea aqui das frases relacionadas a esse assunto no decorrer da história da Igreja. Então o episódio vai ter bastante leitura, vou fazer uns comentários no meio, mas sim, essas frases são importantes. Vamos abrir o episódio aqui com Moisés 7:8, lá da Pérola de Grande Valor. Está dizendo, pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor e a sua nudez permanecerá para sempre. E houve uma escuridão sobre todos os filhos de Canaã, que foram desprezados entre todos os povos. Sim, episódio anterior a gente já falou sobre essa maldição aí recaída sobre os filhos de Canaã e o desprezo que eles recebiam dos outros povos. Vamos ler algumas frases de Joseph Smith. Então vamos iniciar lá com Joseph Smith. Uma carta publicada por Joseph Smith, ele escreveu essa carta para Oliver Cowdery e ela foi publicada no Messenger and Advocate, volume 2, número 7, de abril de 1836. E também se encontra no site Joseph Smith Papers, essa coletânea que a igreja levantou dos documentos. Olha só, então, documento oficial da igreja aí. Joseph falou assim, não acredito que o povo do norte tenha mais direito de dizer que o sul não deve manter escravos do que o sul tem que dizer que o norte deve. A primeira menção que temos de escravidão é encontrada na Bíblia Sagrada. Então isso é contrário à mente de Deus. A escravidão permanece como um monumento duradouro do decreto de Jeová, para a vergonha e confusão de todos aqueles que clamaram contra o sul, em consequência de manterem os filhos de Caim em servidão. Ainda Joseph Smith no Elders Journal, de julho de 1838, também está no Joseph Smith Papers no site. Joseph cita assim, questão 11ª, os mormons são abolicionistas? Não, a menos que libertar o povo das artimanhas sacerdotais e dos sacerdotes do poder de Satanás seja considerado uma abolição, mas não acreditamos na libertação dos negros. Pois é, então para você aí que achava que Joseph Smith não era racista, ele era sim. E a explicação dele para esse comportamento, ele tira das escrituras. Brigham Young, vamos ver ali uma citação dele no Journal of Discourses, volume 2, página 142. Sente, fazia tempo que eu não falava sente. Quando todos os outros filhos de Adão tiverem tido o privilégio de receber o sacerdócio e entrar para o reino de Deus, e de serem redimidos dos 4 cantos da terra, e tiverem recebido a ressurreição dos mortos, então será tempo suficiente para remover a maldição de Caim e sua posteridade. Já falamos sobre essa citação dele aí, né? Depois de todos os brancos forem salvos, tá completinho, finalzinho dos tempos. Ok, agora pode ser retirada a maldição dos negros. Numa outra publicação, o New York Herald, de 4 de maio de 1855, Brigham Young cita, você não deve pensar, pelo que digo, que me oponho à escravidão. Não, o negro está condenado e deve servir ao seu mestre até que Deus decida remover a maldição. Outro documento aqui,
Brigham Young Address, está no Departamento Histórico da Igreja, de 5 de fevereiro de 1852. Brigham Young cita: no momento em que consentirmos em nos misturar com a semente de Caim, a Igreja deverá ir para a destruição. Receberemos a maldição que foi colocada sobre a semente de Caim, e nunca mais seremos contados com os filhos de Adão, que são herdeiros do sacerdócio, até que essa maldição seja removida. Pessoal. Journal of Discourses, volume 7, página 290. Tem link, tá? Consegue achar fácil. Journal of Discourses, coloca no Google, você acha esses documentos. Brigham Young ainda. Caim matou seu irmão, e o Senhor colocou uma marca nele, que é o nariz achatado e a pele negra. Rastreie a humanidade até depois do dilúvio, e então outra maldição é pronunciada sobre a mesma raça, que eles deveriam ser servos dos servos. E serão, até que essa maldição seja removida. E os abolicionistas não podem evitá-lo, nem de forma alguma alterar esse decreto. Quanto tempo levará essa raça para suportar a terrível maldição que está sobre eles? Essa maldição permanecerá sobre eles e eles nunca poderão possuir o sacerdócio. Vou repetir aqui: nunca poderão possuir o sacerdócio ou participar dele, até que todos os outros descendentes de Adão tenham recebido as promessas e desfrutado das bênçãos do sacerdócio e de suas chaves. Até que os últimos remanescentes dos filhos de Adão sejam levados a essa posição favorável, os filhos de Caim não poderão receber as primeiras ordenanças do sacerdócio. Eles foram os primeiros a serem amaldiçoados e serão os últimos de quem a maldição será removida. Quando o restante da família de Adão subir e receber suas bênçãos, então a maldição será removida da semente de Caim e eles receberão bênçãos na mesma proporção. Pouco racista isso aqui? Vamos continuar ali ainda. Journal of Discourses, Brigham Young falando: por que tantos habitantes da Terra são amaldiçoados com o pecado da escuridão? Por quê? Isso ocorre em consequência de seus pais rejeitarem o poder do santo sacerdócio e a lei de Deus. Eles cairão até a morte. E quando todos os demais filhos tiverem recebido suas bênçãos no santo sacerdócio, então essa maldição será removida da semente de Caim. E eles então subirão e possuirão o sacerdócio, receberão todas as bênçãos às quais agora temos direito. A vontade de Deus é livre e essa é uma lei de sua existência. O Senhor não pode violar a sua própria lei. Se ele fizesse, deixaria de ser Deus. Ele colocou a vida e a morte antes de seus filhos e cabe a eles escolher. Se escolherem a vida, receberão as bênçãos da vida. Se escolherem a morte, deverão cumprir a pena. Essa é uma lei que sempre existiu desde toda a eternidade e continuará a existir por todas as eternidades vindouras. E aqui Brigham Young, no Brigham Young Addresses, dos arquivos da Igreja, de 5 de fevereiro de 1852, ele disse: sou tão contra o princípio da escravidão quanto qualquer homem. Na atual aceitação ou uso do termo, ele é abusado. Mas oponho-me a abusar daquilo que Deus decretou, para pegar uma bênção e fazer dela uma maldição. É uma grande bênção para a semente de Adão ter a semente de Caim como servos. Olha só! É uma bênção ter a semente deles como servos. Deixa essa igreja, que é chamada de Reino de Deus na Terra. Convocaremos a primeira presidência, os 12, o sumo conselho, o bispado e todos os élderes de Israel. Suponhamos que convoquemos para aparecer aqui e aqui declaramos que é direito misturar nossa semente com a raça negra de Caim. Para que eles venham conosco e sejam participantes conosco de todas as bênçãos que Deus nos deu. Nesse mesmo dia e nessa mesma hora em que fizermos isso, o sacerdócio será tirado da igreja e o reino de Deus nos deixará à nossa sorte. John Taylor, no Millennial Star, volume 418.
Os descendentes de Caim não podem abandonar sua pele negra, de uma só vez e imediatamente, embora cada um deles deva se arrepender. Caim e sua posteridade devem usar a marca que Deus colocou sobre eles, e por mais que seus amigos brancos tentem lavar a raça de Caim com sabão todos os dias, eles não podem lavar a marca de Deus. Journal of Discourses, volume 304. Ainda John Taylor falando. E depois do dilúvio, somos informados de que a maldição que foi pronunciada sobre Caim continuou através da esposa de Cam, pois ele se casou com uma esposa daquela semente. Entendi. Ele está tentando explicar por que a gente tem negros hoje se Caim não estava na arca. Porque tinha um descendente dele que era a esposa de Cam. Eu acho que Cam é cão em português. E por que passou pelo dilúvio? Porque era necessário que o diabo tivesse uma representação na terra, assim como Deus. Cara, os negros são a representação do diabo na terra? Meu santo. O apóstolo Orson Hyde, vamos ver o que ele falou ali no Millennial Star de 1851, página 63. Sentimos que é nosso dever definir a nossa posição em relação ao tema da escravatura. Há vários homens no Vale do Lago Salgado, vindos dos estados do sul, que trazem consigo seus escravos. Outra citação, apóstolo George F. Richards, na conferência de abril de 1939, já estamos entrando nos anos 1900 aqui, página 58. O negro é um homem infeliz, ele recebeu uma pele negra, mas isso não é nada comparado com a desvantagem maior de não lhe ser permitido receber os sacerdócios e as ordenanças do templo, necessárias para preparar homens e mulheres para entrar e desfrutar da plenitude e da glória do reino celestial. Isto é, divindade. Cara, eu tô só observando, cara, tá tendo uma evolução. Então a gente teve algumas escrituras e a ideia, parece que ela tá evoluindo com o tempo. Vamos continuar. David O. McKay, no documento que ele escreveu Mormonismo e o Negro, na parte 2, página 19. Não conheço nenhuma base bíblica para negar o sacerdócio aos negros, além de um versículo no livro de Abraão 1:26. No entanto, acredito, como você sugere, que a verdadeira razão remonta à nossa vida pré-existente. O cara foi um pouquinho mais sábio. Ele falou, não achei nenhuma escritura, né? Além de Abraão, que foi criado pelos Mormons, né? Então, assim, na Bíblia, ele falou, não tem nada que fala que não pode dar o sacerdócio para os negros. Então, o cara, pelo menos, deu uma estudadinha. Falou, então, eu vou aceitar isso baseado na ideia de que na pré-existência aconteceu alguma coisa, que é por isso que a gente não deve dar o sacerdócio para os negros, né? Então, ainda ele deu uma leve estudada ou meditada sobre o assunto. Joseph Fielding Smith, no O Caminho para a Perfeição, página 101, é de 1935. Caim não foi chamado para sofrer apenas, mas por causa de sua maldade, ele se tornou pai de uma raça inferior. Uma maldição foi colocada sobre ele e essa maldição continuou através de sua linhagem e deve continuar assim enquanto o tempo durar. Eles foram levados a sentir sua inferioridade e foram separados do resto da humanidade desde o início. Cara, eu tô só pensando, cara, se tem alguma pessoa negra escutando esses episódios aqui, cara, olha, é muito pesado isso aqui, não tem nada a ver, isso aqui é um monte de baboseira, não tem como eu imaginar uma igreja defendendo todas essas afirmações aqui. Uma pessoa normal, você já acha, cara, isso aqui é um babaca. Mas instituir isso aí como uma crença religiosa, cara, não tem nem palavras. Ainda Joseph Fielding Smith, agora no Improvement Era, volume 6, página 565. É verdade que a raça negra está impedida de possuir o sacerdócio e sempre foi assim. O profeta Joseph Smith ensinou essa doutrina e ela lhe foi divulgada. Embora não tenhamos conhecimento dessa declaração e nenhuma revelação em Doutrina e Convênios, no livro de Mormon ou na Bíblia.
No Juvenile Instructor, volume 26, página 635, ainda Joseph Fielding Smith falando: é muito claro que a marca foi colocada sobre os descendentes de Caim e que isso foi uma pele negra. Tem sido notado em nossos dias que homens que perderam o Espírito do Senhor e de quem suas bênçãos foram retiradas, escureceram a tal ponto... Escureceram a tal ponto que suscitou os comentários de todos os que conheceram. Ah, então o cara começa a fazer coisa errada e a pele dele até começa a escurecer. Olha só. Uma baboseira dessa escrita num documento da igreja, cara, por um profeta. E não vem me falar que isso aqui é uma metáfora. O cara falou, ó, o pessoal começou a fazer coisa errada e a pele dele começou a escurecer e até levantou comentário do pessoal aí que conhece. Não é uma metáfora. Doutrina de Salvação, aí o livro do Joseph Fielding Smith, na página 65 e 66. Ele explica essa parte aí sobre os negros também. Não houve neutros na guerra no céu. Todos tomaram partido de Cristo ou de Satanás. Cada homem teve seu arbítrio lá. E os homens recebem recompensas aqui com base em suas ações ali. Assim como receberão recompensas no futuro por ações realizadas aqui no corpo. O negro, evidentemente, está recebendo a recompensa que merece. Voltando ali ainda em Doutrina de Salvação, na página 61, ele está falando, ó, há uma razão pela qual o homem nasce negro e com outras desvantagens, né, como se ser negro seria uma desvantagem, enquanto outro nasce branco com grandes vantagens. Olha que bonito. A razão é que já tivemos uma propriedade antes de virmos para cá e éramos obedientes, mais ou menos, às leis que nos foram dadas lá. Aqueles que foram fiéis em todas as coisas receberam bênçãos maiores aqui, e aqueles que não foram fiéis receberam menos. Pois é, então eles têm deixado claro aqui que, né, não são eles, não são as autoridades da igreja, não são os profetas, não foi Joseph Smith que proibiu, que está dando essa restrição, essa maldição ao homem negro. Não foram eles, foi o Senhor. Eles só não conseguem encontrar nas escrituras, né, aonde foi isso. A restrição ao sacerdócio, né, e toda essa evolução que foi acontecendo. Mas foi o Senhor. O apóstolo Bruce R. McConkie, no Doutrina Mormon, Mormon Doctrine, na página 477. De quando que é essa publicação? 1958. Bruce R. McConkie falou assim: aos negros nesta vida é negado o sacerdócio. Sob nenhuma circunstância eles podem deter essa delegação de autoridade do Todo-Poderoso. A mensagem evangélica de salvação não lhes é transmitida afirmativamente. Os negros não são iguais às outras raças no que diz respeito ao recebimento de certas bênçãos espirituais. Cara, estava bem enraizada na mente da liderança da igreja de que não, os negros não são iguais, eles não devem receber as mesmas bênçãos, eles têm uma maldição divina e as coisas têm que permanecer dessa forma. Em 27 de agosto de 1954, teve uma convenção de professores na BYU, onde eles estavam discutindo esse assunto. O apóstolo Mark E. Peterson, ele deu um discurso sobre... O tema do discurso dele é Race Problems as They Affect the Church. Né? Como professores ali na BYU, eles desenvolvem um pouco mais esse assunto. Vamos dar uma olhada nesse discurso dele, o que ele falou. O Senhor, quando ele disse a Enoque para não pregar o evangelho aos descendentes de Caim, que eram negros, ele estava se envolvendo na segregação. O Senhor segregou o homem negro. E quem é o homem para mudar essa segregação? Existe alguma razão para o tipo de nascimento que recebemos nesta vida não ser um reflexo do nosso mérito ou a falta dele na nossa vida pré-existente? Podemos explicar de alguma outra forma o nascimento de alguns dos filhos de Deus? Na África mais sombria, ou na China inundada, ou entre as hordas famintas da Índia, quando alguns de nós nascemos aqui nos Estados Unidos? Olha só, o sonho americano.
É por isso que o pessoal cria raiva deles, ficam falando umas besteiras dessa. Não podemos escapar à conclusão de que, devido ao desempenho nosso na pré-existência, alguns de nós nascemos como chineses, outros como japoneses, alguns como santos dos últimos dias. Há recompensas e punições. Em plena harmonia com sua política, né, sua em S maiúsculo, a política de Deus, estabelecida no trato com pecadores e santos, recompensando a todos de acordo com suas ações. Consideremos por um momento a grande misericórdia de Deus. Um chinês nascido na China, de pele escura. Eles acham que os chineses têm pele escura também? E com todas as desvantagens dessa raça, olha só, parece ter poucas oportunidades. Mas pense na misericórdia de Deus para com o povo chinês que está disposto a aceitar o Evangelho. Apesar do que quer que tenham feito na pré-existência para justificar terem nascido lá como chineses, esse cara não gosta de chinês, hein? Se agora, nessa vida, aceitarem o Evangelho e o viverem pelo resto da vida, poderão ter o sacerdócio, ir para o templo, receber investiduras, selamentos. Isso significa que podem ser exaltados. A misericórdia de Deus não é maravilhosa? Pense no negro, amaldiçoado quanto ao sacerdócio. Esse negro, que na pré-existência viveu o tipo de vida que justificou o Senhor enviá-lo à Terra nessa linhagem de Caim com pele negra e possivelmente nascido na África mais sombria, se esse negro estiver disposto a aceitá-lo quando ouvir o Evangelho, ele poderá ter muitas bênçãos do Evangelho. Apesar de tudo o que ele fez na pré-existência, o Senhor está disposto a dar-lhe as bênçãos do batismo, do dom do Espírito Santo. Se esse negro for fiel todos os seus dias, ele pode entrar no reino celestial. Ele irá para lá como um servo, mas receberá a glória celestial. Não devemos nos casar com negros. Por quê? Se eu casasse com uma mulher negra e tivesse filhos com ela, meus filhos seriam amaldiçoados quanto ao sacerdócio. Eu quero que meus filhos sejam amaldiçoados quanto ao sacerdócio? Se houver uma gota de sangue negro em meus filhos, como eu li para vocês, eles receberão essa maldição. Não há qualquer argumento, portanto, quanto ao casamento misto com negro, não é? Cara, 1954, esses caras parece que não tem limite. Vamos ver ali em dezembro de 1967, tem uma revista chamada Settle Magazine, na página 60, o apóstolo N. Eldon Tanner. Vamos ver o que ele falou? A igreja não tem intenção, apóstolo, hein? Apóstolo dos 12 apóstolos, que também é um profeta vidente revelador. A igreja não tem intenção de mudar a sua doutrina sobre o negro. Ao longo da história da igreja original cristã, o negro nunca exerceu o sacerdócio. Não há realmente nada que possamos fazer para mudar isso. É a lei de Deus. Apóstolo, 1967. Algumas outras publicações da igreja, por exemplo, o Morning Star, de 16 de julho de 1833, lá no comecinho, ele foi impresso também no History of the Church, no volume 1. Eles estão fazendo uma errata ali, eles estão dizendo ali, tendo tomado conhecimento com extremo pesar de que o artigo intitulado Pessoas de Cor Livres, na nossa última edição, foi mal interpretado. Sentimos-nos, então, no dever de afirmar aqui que a nossa intenção era para libertar pessoas de cor para imigrar para os estados de Utah, mas impedir que sejam admitidas como membros da igreja. Olha só, a errata. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, eles fizeram essa errata porque, não, peraí, vocês negros podem vir pra cá, não tem problema, a gente só não quer que vocês sejam membros da igreja. Por quê? Porque eles querem os negros, né, pra trabalhar lá pra eles. Olha, cara, é o que eu tô entendendo. Tem um juvenil, instructor, esse livrinho, cara, tem vários volumes, mas o volume 3, cara, ele fala bastante sobre o racismo, cara. Tem ali a página 157, 165, tem bastante coisa. Fala ali, uma pele negra é uma marca da maldição do céu colocada sobre algumas partes da humanidade.
Na verdade, acreditamos que é um grande pecado aos olhos do Pai Celestial que uma pessoa branca se case com uma negra. E, além disso, é uma prova de misericórdia de Deus que nenhuma raça desse tipo pareça ser capaz de continuar por muitas gerações. Vamos estudar os resultados da aprovação e desaprovação de Deus sobre um povo, começando com a pele negra, que é uma maldição dos céus colocada sobre algumas partes da humanidade. Entendemos que Deus criou o homem à sua imagem e achou muito bom que o tornasse branco. Tem um livro que a gente já citou aqui, que é The Church and the Negro. Na página 104 e 105, o elder John L. Lund fala ali, olha, o ano é de 1967 ainda, né? 10 anos antes de terminarem com esse terminarem, entre aspas, né, com o racismo na igreja. Eles dizem assim ali nesse livro: aqueles que acreditam que a igreja cedeu na questão da poligamia e que deveria também ceder na questão dos negros, não só está mal informada sobre a história da igreja, mas aparentemente desconhece a doutrina da igreja. Portanto, aqueles que esperam que essa pressão vá trazer uma revelação necessária, sugiro que olhe mais de perto para a história Mormon e a Ordem dos Céus. Olha que sugestão bacana, pessoal! Estudem mais de perto a história Mormon. Aí, pulando lá para a página 109 ainda nesse livro, aqueles que tentariam pressionar o profeta para dar o sacerdócio aos negros não entendem o plano de Deus, nem a ordem do céu. A revelação é a vontade expressa de Deus para o homem. A revelação não é a vontade do homem expressa para Deus. Toda essa pressão social, política, governamental do mundo não vai mudar o que Deus decretou que fosse. Olha só, cara, eu queria estar do ladinho dele agora. Surprise, surprise! E ele continua. Primeiro, antes que a semente de Caim receba o sacerdócio, todos os filhos de Adão terão que ressuscitar. E, em segundo lugar, a semente de Abel deve ter a oportunidade de possuir o sacerdócio. Esses acontecimentos só ocorrerão algum tempo depois do final do milênio. Tem uma outra publicação chamada Para que não sejais enganados, de um elder Arthur M. Richardson. Tem algumas coisas na página 9, 10 e mais alguma coisa na página 13, para quem quiser dar uma conferida. A citação dele é assim: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não tem um chamado para levar o Evangelho ao negro, ela não o faz. Além disso, o Evangelho não foi levado para esse grupo negro segregado. Os negros pisaram na terra com corpos negros, desonrosos, como um julgamento de Deus, porque no momento da decisão, na pré-existência, eles eram covardes e exibiam uma enfermidade de propósito. Eles não eram valentes na causa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles não tinham direito a nenhuma linhagem terrena melhor do que a que nosso primeiro assassino, Caim. Eles deveriam ser os servos dos servos, eles deveriam ser segregados. Nenhum esforço foi feito para levar o evangelho a eles como povo. Isso foi confirmado também pelo vice-presidente da Universidade Brigham Young no documento Mormonismo e o Negro, é o elder William E. Barrett. Está na parte 2, página 5 desse documento aí. Ele só falou: nenhum esforço direto foi feito para fazer proselitismo entre os negros. Outro professor também da BYU, o Marvin Hill, no livro Diálogo, um diário do pensamento mormon, de 1970, na página 99, falou: mesmo o pedido de Joseph pelo fim da escravatura até 1850, na sua campanha presidencial, não é tão liberal como Brodie supõe. Joseph Smith foi, portanto, até certo ponto, um racista, um segregacionista, um colonizador e apenas incidentalmente um apoiante da abolição. Ele tinha alguns elementos de liberalismo em seu pensamento, mas estes tinham limites definidos. Seu histórico é marcado pela ambiguidade.
Cara, eu fiquei meio confuso se esse cara tá defendendo Joseph ou atacando. Cara, eu acho que ele tá defendendo. Em 1970, a igreja ainda era racista e ela tava naquele auge de pressão do pessoal pra ela, né, pressão popular pra ela parar de ser. E ele tá falando, cara, Joseph Smith, né, eu sei, tô ligado que na campanha presidencial ele tava falando que era a favor de finalizar a escravatura. Mas, cara, não, ele era racista, sim, segregacionista. Isso aí era só, como que ele falou aqui? Um incidente, né? Ele ser o apoiante da abolição. Aconteceu por acidente. Cara, vamos ler isso aqui na conferência geral, hein? O Wallace Turner, no The Mormon Establishment, na página 243. Tem a página 244, 261 também, algumas partes. Uma coisa diferente está acontecendo na América do Sul, onde os missionários mormons estão avançando a todo vapor. Ó, isso daqui é 1966, tá? Aí permitiu-se que a antiga seleção cuidadosa para manter afastado os negros diminuísse um pouco. Não há dúvida que no Brasil, olha o Brasil aí, não há dúvida de que no Brasil eles têm ordenado sacerdotes que são parte negros, disse um observador cuidadoso. O negro mormon não pode ocupar nenhum cargo numa igreja que oferece algum cargo a cada um de seus membros do sexo masculino em algum momento de sua vida. Um mormon negro de cabelos grisalhos, que pode ter passado sua vida adulta praticando cuidadosamente todas as regras exigentes estabelecidas pela igreja, está desprovido de direitos diante do altar, onde um jovem cuja barba está apenas começando a crescer pode presidir. Ah, interessante. Não importa se um cara negro, lá, um cara cheio de experiência, com uma vida inteira de retidão, né, não vai poder presidir nada. Ele vai ser presidido por um carinha, né, um branco, né, novinho, sem experiência nenhuma. Ai, cara. O livro Juvenile Instructor, no volume 3, ainda, página 157, tá falando sobre o negro ainda. Sua pele é bastante negra, seus cabelos são pretos e lanosos, sua inteligência é atrofiada e eles parecem nunca ter saído do estado mais selvagem de barbárie. Cara, esse livrinho aí pegou pesado, cara. Tem o Messenger and Advocate, aquela publicação SUD de março de 1835, William Phelps. Eles publicaram uma carta do William Phelps, a carta número 5, então tá lá na página 82 para quem quiser dar uma olhada. Vamos ver o que o William Phelps falou. É ou não é aparente pela razão e analogia extraídas de uma leitura curiosa das Escrituras que Deus faz com que seus santos, ou as pessoas que se afastam de sua igreja, sejam amaldiçoados com o tempo, com uma pele negra? Foi ou não foi Caim sendo marcado, obrigado a herdar essa maldição, e ele e seus filhos para sempre? E se assim é, como Cam, como os outros filhos de Deus, podem quebrar o governo de Deus casando-se fora da igreja? Assim foi com Cam, quebrando o governo de Deus, casando-se fora da igreja. Ele casou-se com uma cananeia, assim preservando a pele negra durante o dilúvio. E seu filho Canaã, depois de rir da nudez de seu avô, herdou 3 maldições. Uma de Caim, por matar Abel, uma de Cão, por se casar com uma esposa negra, e de Noé, por ridicularizar o que Deus respeitava. Os índios são ou não são um exemplo aí da marcação com negritude por rebelião contra a santa palavra de Deus? Não podemos observar no semblante de quase todas as nações uma tonalidade escura que receberam por sua queda e mudaram em relação à beleza e graça originais do pai Adão?
eu tô achando interessante ver como essa ideia foi evoluindo. Ela começou lá na Bíblia, em algumas escrituras, levantou uma ideia, algumas religiões adotam essa ideia, e depois ali na Igreja Mórmon, junto com aquela ideia já segregacionista, escravagista, racista de época, já acrescentaram isso como escritura. Lá, né, temos profeta na Terra, então esse profeta ele vai determinar as coisas vindas de Deus, né? Então o que eles falam vem de Deus, então vira escritura. E a gente vai vendo com o passar do tempo como a ideia vai criando corpo, vai evoluindo, a história vai ficando mais completa. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.